em nome de Jesus. Amém, igreja. Antes de sentar, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos capítulo 13. Vamos pegar a partir do versículo 11. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: acorda, meu filho. Amém, dá bênção. Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, 11. E fazei isso, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, e não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Nós temos aqui uma palavra do Senhor, e eu vejo assim, é óbvio que toda a palavra é do Senhor. Nós vemos Paulo exortando, falando com a igreja de Roma, e essa palavra é para nós nessa noite. Eu quero estar ministrando hoje, e estarmos juntos tomando posse da palavra do Senhor, e quero que a gente venha aprender e queremos repreender tudo aquilo que tenta roubar a bênção de Deus nas nossas vidas. Aqui Paulo começa a exortar a igreja, e essa carta é para a igreja. Amém, meus irmãos? Para os santos do Senhor. Essa carta não foi direcionada àqueles que não conhecem e não estavam no caminho do Senhor. Essa carta, essa exortação, essa palavra foi para os santos do Senhor. Foi para a igreja. E aqui ele diz o seguinte: e fazei isso, versículo 11. Conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Eu quero estar ministrando sobre sonolência espiritual. Eu quero estar hoje compartilhando com os irmãos a respeito de sonolência espiritual. E ele diz aqui, olha, precisa despertar. Igreja, acorda. E ele diz também, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E eu quero dizer o seguinte, obviamente, não vamos olhar para esse ponto numa questão normal e natural, porque isso é óbvio. A questão cronológica é muito óbvia. É claro que todos nós, a partir do momento que aceitamos o Senhor, que começamos a caminhar com o Senhor, a nossa salvação está cada vez mais próxima, porque nós vamos caminhando. Amém, meus irmãos? Tem a morte física, tem a nossa passagem aqui na terra, ou pode ser que o Senhor volte o mais rápido possível, venha de repente. Então, obviamente, que cada dia que passa, cada vez que o relógio anda, a nossa salvação, a eternidade, em nome de Jesus, para todos aqueles que creem, está cada vez mais próxima. Amém, meus irmãos? Mas nós vamos entender aqui que Deus está querendo mostrar algo. Há algo de Deus aqui para nós. Há aqui um sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. E nós queremos usufruir dessa bênção. Então, vamos sair do óbvio, porque é óbvio que cada vez que estamos caminhando, cada vez que vamos, cada vez que temos um trabalho, para quem esteve na escola bíblica hoje de manhã, tem um esforço, e tem algo para conquistar e para fazer, para chegar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, cada vez mais estamos mais próximos, porque se aquilo que eu faço está me impulsionando a caminhar, a andar, a ir à frente, obviamente estou cada vez mais próximo. Mas o que Deus tem aqui, algo de Deus para nós, vai muito além disso. Nós queremos hoje entender um princípio de Deus nas nossas vidas. E nós vamos hoje tomar posse dessa palavra e repreender tudo aquilo que tenta roubar a nossa bênção. Eu vou pegar alguns pontos. E aqui ele diz o seguinte:
Olha, a noite é passada, o dia, versículo 12, o dia já vem chegando. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e visitando-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia. Aí ele vem citando aqui aquelas coisas que normalmente acontece à noite, na escuridão. Normalmente. E diz assim, olha, evita glutonaria, nem bebedeiras, nem orgias, dissoluções, e nem contendas e invejas. Então nós vemos realmente algumas coisas aqui, são coisas que é feito na escuridão, nas trevas, no normal, no nosso dia a dia. Apesar que tem muitas coisas, orgias e coisas aí na questão sexual, que nem hoje em dia não é nem mais à noite na escuridão. A coisa está tão feia que é até a plena luz do dia. Mas então eu quero que vocês venham, vamos juntos usufruir dessa palavra, porque vai além da questão de a noite, trevas, e dia, luz. Porque tem coisas que são feitas à luz do dia, como aqui invejas, como aqui glutonarias. Mas aqui o Senhor então tem algo de Deus para as nossas vidas. Nós vamos entender um princípio de Deus aqui, nessa questão de acordar, de sairmos da sonolência. Eu quero fazer uma observação. O Senhor hoje quer nos curar de muitos que estão, como aqueles aparelhos em casa, stand-by, né? Fica só aquela luzinha acesa, para dizer que está ali. Está ligado, porém não funcionando. Então muitos de nós estamos aí ligados, porém não funcionando. E é por isso que o Senhor dá um alerta com relação a isso. E nós vamos repreender toda a sonolência espiritual nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que vai além de umas questões naturais. E nós vamos entender os princípios do Senhor. E aqui no último versículo, no versículo 14, nós já vemos aqui como que nós vamos vencer isso. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne, em suas concupiscências, desejos, cobiças. Concupiscências é isso, todos os desejos, cobiça, tudo aquilo que a carne tente. Então nós vamos hoje, e eu quero pegar aqui 3 pontos importantes para nós. Eu sempre brinco, falo, né? Eu faço sempre analogia com a física, é dentro da minha área, sou da área de exatas. Sempre 3 pontos determinam um plano. Amém, meus irmãos? E pode observar que todas as coisas do Senhor seguem essa lei da física. Se eu preciso de um plano, eu tenho 3 pontos. E aqui nós temos o Senhor nos exortando, nos falando, nos ensinando, para que a gente venha repreender toda a sonolência espiritual. E que possamos realmente fazer, executar, usufruir de tudo aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Você crê? Então aproveita, cutuca o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, hoje nós vamos acordar. Isso, colabora comigo. Amém. Para não haver discriminação, agora vira para o outro irmão que está do outro lado, vai, hoje nós vamos acordar, meu irmão. Isso, para não dizer que há discriminação. Ai, o irmão olhou só para o lado direito, esqueceu-me de mim do lado esquerdo. Então, tá aí, vamos agora tomar posse. Abra comigo, vamos seguir alguns pontos aí rapidamente. Entender algo de Deus para as nossas vidas. Tá certo? Então vamos comigo em Efésios. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Em Efésios, eu quero pegar 3 pontos que faz-nos sair da sonolência espiritual. Aquilo que faz-nos ficar em stand-by, aquilo que faz-nos perder a bênção do Senhor. Às vezes no longo da nossa caminhada, nós vamos caminhando, nós vamos andando, e de repente nós já não sentimos mais aquilo que eu sentia lá no começo. De repente eu já não vibro mais com as coisas de Deus como eu vibrava lá no início da minha caminhada. Vocês já repararam isso? Amém, meus irmãos? Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos entender o que Deus tem, o princípio de Deus para as nossas vidas, na nossa caminhada. E nós vamos ver que Ele faz um alerta geral para todos nós. Então Efésios, vamos comigo, capítulo 5. Vamos pegar aqui nesse capítulo 5.
O primeiro ponto que eu quero estar falando com vocês. O primeiro ponto para nós vencermos a nossa sonolência. Fala assim, santificar. O despertar para a santificação. Amém, meus irmãos? Então, 3 pontos na palavra do Senhor faz-nos sair do stand-by, faz-nos sair daquela questão de rotina, daquela coisa que eu vou acostumando, eu vou entrando naquela coisa e isso me traz sonolência espiritual. E o primeiro despertar do Senhor é com relação à santificação. Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém, meus irmãos? Eu dei uma palavra, para quem não viu, depois está no site, aí está nos aplicativos, eu falei a respeito de libação. Vocês estão lembrados disso? Quem esteve aqui? O cheiro suave. Existe a oferta de sacrifício do Senhor, mas toda oferta de sacrifício, ela tinha libação. O sacrifício Deus provia, a libação vem do homem. Amém, meus irmãos? E essa oferta de libação é a nossa parte. Isso diz respeito à santificação, para que aquilo que Deus fez venha ter cheiro suave a Ele. Continuando. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isso, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo iluminará. Amém, meus irmãos? E agora vamos terminar aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Amém, meus irmãos? Então eu quero pegar esse primeiro ponto. O primeiro ponto que o Senhor quer falar conosco nessa noite, para que a gente possa realmente despertar dessa questão de sonolência espiritual. A primeira coisa é despertar a santidade. Quando nós falamos de santidade, temos falado muito esses dias, eu tenho batido nessa tecla, o Senhor tem incomodado com isso. Nós precisamos separar. Ser santo é separado para o Senhor. Amém, meus irmãos? Então o primeiro ponto, o primeiro aspecto que nós temos com relação a isso, é estarmos separados para o Senhor. Nós precisamos entender esse princípio. Aqui, então, Paulo escreve essa carta a Efésios, e é o Senhor falando conosco, falando, olha, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Ele diz isso lá no Antigo Testamento, Pedro rebate isso na palavra, amém, meus irmãos? Então, a questão da santificação, de sermos separados, se você for ver em Juízes 6, nós vemos Sansão deitado no colo de Dalila. Ali ele dorme fisicamente. E ali ele já condena e coloca a sua ruína. Mas antes de ele dormir fisicamente, ele já estava na sonolência espiritual. Amém, meus irmãos?
Por quê? Porque ele não conseguiu, ele parou de separar aquilo que é santo e aquilo que não é santo, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. Ele simplesmente achou que ele estava garantido. Eu quero dizer o seguinte: o nosso caminhar, aquilo que fazemos para o Senhor, aquilo que temos no nosso caminhar, no nosso dia a dia, a nossa relação com Deus, não nos garante que estaremos imunes aos ataques do maligno. Amém, meus irmãos? Vocês estão acordados aí? Amém. Colabora comigo. A hora que eu dou uma pausa assim, a igreja reage. Amém. Então nós vamos entender esse princípio. E o primeiro ponto que o Senhor quer falar conosco é com relação à santificação. Então aquilo que Deus quer despertar da sonolência espiritual, da questão do stand-by espiritual, a questão daquela coisa que não estou sentindo, as coisas já não, parece que não acontece mais. Nós vamos entender que um dos princípios de Deus para despertarmos é a questão da santificação. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ponto final. Então esse princípio continua ativo. E esse ponto, aqui como diz na carta aos Efésios, ele fala o seguinte: olha, seguir aquilo que o Senhor tem. Preste atenção naquilo que ele diz. Não adianta aquilo que leva à devassidão, aquilo que leva ao pecado, aquilo que leva, que o mundo faz, nós temos que nos separar. E isso, meus irmãos, é via de regra. E se nós começarmos a misturar, a contaminar, começamos a entrar na sonolência espiritual. E é óbvio que o que o inimigo quer é isso. Porque quando entramos na sonolência espiritual, nós vamos ficando cada vez mais passivos. E esse é o perigo. Eu não sei se você já passou pela situação tal, como o seguinte que eu vou relatar. A questão de, quando você está fazendo uma viagem muito longa, dirigindo, e de repente você dorme de olhos abertos. E é um perigo isso. Então, hoje em dia já estão desenvolvendo carros aí que tem sensores para verificar quando você já está nessa situação. Eu viajei muito, viajava muito, e eu sempre gostei de dirigir, de viajar. E certa vez, eu levei um susto muito grande. E foi por Deus, eu vejo os cuidados do Senhor. Porque eu estava na estrada viajando tranquilamente, e de repente aquele negócio assim virou, e eu não estava mais, eu estava, e era uma estrada, não era estrada, e um negócio muito bonito. De repente eu acordei com um caminhão buzinando, porque eu estava saindo para a contramão, e eu vejo que foi a mão do Senhor. E isso acontece conosco. Nós nos forçamos a caminhar, a estar com o Senhor, aquela questão, mas na verdade eu estou na sonolência, e por isso o Senhor diz: desperta. Amém, meus irmãos? E um dos pontos então que o Senhor quer conosco nessa noite, um dos pontos que nos desperta é a questão da santificação. A santificação nos desperta. Amém, meus irmãos? Marcos, rapidinho, vamos pegar mais um ponto aqui. Vamos lá no Evangelho de Marcos, para pegarmos aqui uma palavra do Senhor, do próprio Senhor Jesus. Vai comigo rapidinho, Marcos capítulo 13. Eu quero pegar com vocês. Mesmo fazendo o que é certo, mesmo fazendo o que é correto. Marcos capítulo 13. Pega aí. Porque mesmo que eu faça o que é certo, mesmo que eu faça o que é correto, nós podemos sim cair na sonolência espiritual. Nós podemos cair naquela questão do stand-by. As coisas vão se tornando normais. E aí de repente eu já não sinto, eu não percebo. Eu acho que estou no controle, porém eu não estou no controle. E olha só que interessante. Capítulo 13, versículo 35. Olha aqui uma palavra do próprio Senhor Jesus. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se é pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Amém, meus irmãos?
Então veja bem o alerta do Senhor. Eu falo sempre, eu comento aqui, o pessoal até brinca, eu amo os detalhes da palavra. Olha o que o Senhor diz. Ele diz a todos, fala assim comigo, todos. Então a questão do vigiar, a questão de estarmos atentos, a questão de ficarmos sempre atentos, a sonolência espiritual, a entrar naquela coisa, eu já aprendi como que é, eu já sei como que as coisas caminham, eu já sei, eu venho no culto, participo do culto, saio daqui, dou glória a Deus, canto, levanto a mão, bato palma. Tem gente que está tão no automático que às vezes pode até parar o louvor aqui que ele continua no ritmo, porque estou no automático, estou no stand-by, e eu acho que eu estou no controle, porém estou totalmente fora do controle. E por isso o Senhor diz a todos, fala comigo, todos, vigiai. Então, meus irmãos, a questão da sonolência espiritual pode atacar a todos. Ninguém aqui está fora desse ataque do maligno. E uma das coisas que nos desperta, que faz nos despertar, é a santificação, é separar. Não adianta, porque o contato com o mundo, as coisas do mundo, as coisas que o mundo faz, aquilo que eu acho que é legal no mundo, que é bacana, por mais que você tente adaptar para um falso cristianismo, vai te levar à sonolência espiritual. Vai te deixar naquela questão do está tudo em ordem, enquanto não está. E você acha que está no controle, porém não está. Vocês já viram determinados medicamentos? Às vezes para qualquer problema de saúde, e de repente vem lá na descrição, na bula, ao tomar esse medicamento, você não pode dirigir, operar máquinas e etc. Já viram isso ou não? Às vezes é um medicamento para qualquer coisa, porém tem lá a descrição. Por quê? Porque você acha que está no controle, porém, obviamente, os teus reflexos ou coisa assim, está totalmente fora. Você pode achar que está bem. Fala assim, não, eu vou dirigir, eu vou operar uma máquina, não tem problema nenhum, porque eu estou me sentindo bem. Não está. E essa é uma questão que tem que ser tratada no meio da igreja. Essa é uma questão que tem pego muitos no meio da igreja. Estão na sonolência espiritual, estão com aquela luzinha stand-by, e tem uns que a luzinha está assim até, né? Já está falando, bateria baixa. Já não é nem stand-by mais, já está acabando. E você acha que você está abafando. Então fala comigo, santificação me leva a despertar no Senhor. Amém, meus irmãos? Se você quer voltar a sentir, a ter prazer, a estar naquela questão do primeiro amor. Ai, que maravilha, quando eu me converti no primeiro amor, as coisas eram assim, era daquele jeito. Meu irmão, eu quero dizer o seguinte, o nosso Deus, Ele é o alfa ou o ômega, Ele é o primeiro e o último, o amor dele é eterno. Amém? A culpa, se eu não estou sentindo, não é de Deus. A culpa é porque eu vou acostumando, eu vou entrando no stand-by. E muitas das vezes eu vou me associando com as coisas do mundo e vou esquecendo da santificação. Segundo ponto que eu quero pegar com vocês. Agora vamos no Evangelho de Mateus. Vamos ver mais um ponto. Então fala comigo. Santificação me desperta para o caminhar com o Senhor. Não tem, acabamos de ler uma palavra. Agora vamos comigo no Evangelho de Mateus, mais um ponto. Eu quero pegar com vocês Mateus capítulo 26. Pega comigo aí, capítulo 26 de Mateus. Outra coisa que precisamos aprender, para entender a questão do despertar para o Senhor. Capítulo 26, verso 36, uma passagem muito conhecida nossa, mas eu quero estar pegando com os irmãos. Amém? Olha só. Capítulo 26 de Mateus, verso 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo.
Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E perguntou a Pedro: então, em 1 hora pudesses vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O segundo ponto que me faz acordar, que me tira da sonolência espiritual. Fala assim comigo: orar. Amém, meus irmãos? O primeiro ponto é santificação. Quando eu começo a me separar, quando eu começo a separar as coisas que é do mundo para as coisas que são do Senhor, aquilo que Ele faz, aquilo que nos ensina, eu já estou fazendo aí algo que é importante para sairmos da sonolência espiritual. E o segundo ponto é orar. Essa passagem é muito interessante. Depois de 3 anos caminhando com os seus discípulos, Jesus escolhe 3, os mais próximos. E Ele sobe ali no monte para orar. E é aquele momento da sua angústia, aquele momento em que ele está ali realmente suando gotas de sangue, como vocês sabem, um pouco mais à frente, esse mesmo trecho fala a respeito disso. Toda aquela angústia, tudo aquilo que ele tem que fazer pelo pecado de toda a humanidade, aqueles que já tinham passado, aqueles que estavam ali naquele período cronológico, e aqueles que haveriam de vir, que estamos nós incutidos nisso. E ele pede aos discípulos para estar orando com ele. E ele repete esse processo 3 vezes. Ele vai e volta, e cada vez que ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, o segundo ponto, para fazer-nos vencer a sonolência espiritual, eu não estou falando nem da sonolência natural. É claro que a sonolência espiritual, quando vai aumentando muito, ela chega ao patamar da sonolência natural. Amém? Por isso nós repreendemos todo o espírito de Morfeu, repreendemos tudo aquilo que não vem do Senhor nas nossas vidas, e temos que repreender, porque tem um espírito maligno que chama-se Morfeu, que age dessa maneira. Então nós precisamos entender, meus irmãos, é fácil orar? É bom. Agora não adianta você dizer que é fácil. Sempre nós temos aquela tendência de cansar, de dormir. Teve agora a Copa do Mundo na Rússia. Eu até imaginei que pelo fuso horário iria ter jogos, né, naqueles horários mais malucos. Mas eu acho que alguns devem lembrar aqui, um tempo que teve uma Copa do Mundo, que foi no Japão e Coreia. Vocês lembram disso? Amém? Tem um monte de gente, estava lá, Japão e Coreia. E, meus irmãos, eu fiquei impressionado. Porque se você chama uns irmãos para orar, se você faz uma vigília de oração, ou chama para um culto de oração, para estarmos aqui orando, intercedendo, como é difícil. Mas aquele período da Copa no Japão, na Coreia, eram uns horários assim, um jogo do Brasil, 2:30 da manhã. Era uns negócios, quem lembra disso, né? Daqui a pouco um outro jogo, 3, 1:30 da manhã. E os irmãos levantavam, iam, comprava bandeirinha, punha a camiseta do Brasil. Gente, como nessa época o povo fica, né, patriota, como fica, maravilha. E levantava de madrugada, e ia, e torcia, e fazia isso. E depois no outro dia ia trabalhar, feliz da vida, rindo. Agora se eu falasse, olha, nós vamos fazer uma oração 2:30 da manhã. Pastor, você está louco? Eu não consigo. Você acha que eu conseguiria vir 2 horas da manhã, 2:30 da manhã para fazer oração? Que é isso? O senhor está doido? Que coisa mais maluca. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. O tempo que nós tínhamos ainda os nossos pilotos, né? Que hoje em dia já não temos mais aqueles pilotos. Então a Fórmula 1 estava em alta aqui no Brasil. E quando tinha campeonato, corrida, e era no Japão, era também essas coisas. Meu irmão, misericórdia, Deus tem misericórdia, ainda bem que Ele é cheio de misericórdia. Eu levantava de madrugada para assistir. Não é do meu tempo, eu vi no videotape. Emerson Fittipaldi com a Lotus, número 1, a preta, com os riscos dourados. Eu vi no videotape, não era no meu tempo, não tinha nem nascido ainda nesse tempo, né?
Eu era bebê quando o Senna morreu. Então, mas nós vemos essa questão. Quer dizer, se tiver algo, que aquilo que a carne pende, que aquilo que a carne faz, meus irmãos, nós fazemos, nós vamos, e nós damos um jeito, levantamos de madrugada, fazemos. Agora, se é para orar, por quê, meu irmão? Porque a oração também faz-nos acordar. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer o seguinte, realmente não é fácil, não é nada fácil não. Não é brincadeira, as coisas não são fáceis. Porém, eu quero dizer o seguinte, depois que você começa a orar, aquecer ali as turbinas. Só para ter uma ideia, quem costuma orar, quem sabe aí, quem está nessa questão das orações, ora, intercede. Você sabe que no comecinho é a coisa mais difícil do mundo. Até você quebrar aquela inércia, até você sair, até você arrancar, é difícil. Depois a oração fica uma benção. Hoje eu levantei, era 4 horas da manhã. É fácil? De jeito nenhum. Não adianta eu falar para vocês que é coisa maravilhosa. Mas, depois que você começa a orar, interceder, pedir, clamar, e você vê o mover de Deus, as coisas vão mudando. E aqui o Senhor fala assim, a primeira vez foi 1 hora. A hora que ele voltou, estavam dormindo. E aí vem uma frase aqui, que eu quero estar compartilhando com os irmãos. O versículo 41, olha que interessante. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, presta atenção, eu amo os detalhes da palavra. Ele não diz aqui, o Senhor não diz, olha, vigiai e orai, para que você vença a tentação. Está assim ou não? Meu irmão, quando você ora, quando nós oramos, o Senhor não permite nem que a gente entre na tentação. Está vendo a diferença, meu irmão? Existe uma diferença entre vencer a tentação, existem outras palavras, não vou entrar agora em detalhes, já ministrei aqui a respeito de vencer a tentação, vencer o mal. O inimigo anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. E aqui o Senhor não está falando, olha, quando nós oramos, meu irmão, você não está aí te capacitando para vencer a tentação. Quando nós oramos, você nem entra na tentação. Porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E por isso o diabo sabe. E é por isso, meu irmão, que quando nós falamos, vamos orar, o semblante até cai. Tem gente que associa oração somente com lamento, choro, ranger de dentes. Vamos orar. Às vezes a pessoa está alegre, animado, né? Aquelas reuniões, discipulado, o povo está ali, contando história, falando amém, né? Aquela comunhão, que bênção, o povo de Deus junto, falando, conversando, aí fala, vamos orar. Já cai, né? Assim, o canto do lábio já cai. Por quê? Porque já é uma coisa ruim. Meu irmão, fala assim comigo, oração é bênção. Amém, meus irmãos? Agora, vamos terminar aqui. Então, a própria palavra, antes nós irmos para frente. A oração que o Senhor ensinou. Quando os discípulos chegaram, pai, ensina-nos, Senhor. Jesus ora, nós vemos que você ora muito bem. Ensina-nos a orar. Ele falou, não nos deixe cair em tentação. Mas, já vem amém? Não. Depois tem um restinho, tá? Presta atenção. Lá em Goiás falavam muito. A gente pode orar o malamém? Eu falava, malamém? O que é malamém? Aquela assim, Senhor, manda o pão, livra-nos do malamém. Ensina-nos a orar. E quando ele falou isso e ele ensinou, ele não estava também dizendo aos seus discípulos que era para usar de vãs repetições. Mas é um princípio de Deus aí, meu irmão. E quando nós oramos, realmente, olha, meu irmão, se você tem problema com tentação, todos nós temos. Mas quando nós oramos, ele já não deixa nem entrar na tentação. Amém? Existem outros princípios de Deus que nos livram da tentação. Essa é outra coisa, já ministrei aqui há alguns dias. Porém, agora nós vamos entender. Quando nós oramos, o Senhor acorda-nos. Amém? Você crê nisso? E olha só que interessante. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca.
Eu quero pegar esse ponto rapidinho. Já que nós estamos falando a respeito de oração. De tentação. Esse versículo, principalmente esse finalzinho, é muito usado pela igreja do Senhor. Nós, crentão, nós amamos usar esse. A carne é fraca. São 23 anos de pastorado. E o que eu já ouvi, principalmente quando a gente vai aconselhar, ouvir, está ajudando os irmãos, né? Aí vem aquela história. Sabe o que é, pastor? O que é? Vem aquela questão. Sabe o que é, pastor? A carne é fraca. Eu não aguentei, eu caí. Sabe o que é, pastor? Eu estava assim na rua, aí passou aquela espingardinha de matar crente. Com aquela roupa. Aí a carne é fraca. Eu bem que tentei. Mas sabe o que é, pastor? Jesus disse, pastor, a carne é fraca. Meu irmão, quero dizer o seguinte. É totalmente ao contrário disso. Tá? A carne é forte para o pecado. Se você não conseguiu, se você caiu, é porque a carne é forte. Amém? O que o Senhor estava ensinando aqui, o que Jesus estava ensinando é o inverso, meu irmão. O que ele estava ensinando é o seguinte: olha, o Espírito está pronto. Lembra-se do que Jesus falou a Nicodemos. O que importa é nascer de novo. O que nasce na carne é carne. O que nasce no Espírito é Espírito. Então o mover de Deus na nossa vida começa no Espírito. Amém? Nós vemos Paulo ensinando que quem está com o Senhor é um só Espírito com Ele. Amém, meus irmãos? E aqui também nós vemos o seguinte: a carne é fraca para te levar para as coisas do Senhor, porém ela é muito forte para te levar para o pecado. Deu para entender, gente? Então essa questão, sabe o que é? A carne é fraca. É fraca para você orar, meu filho. Porque quando você realmente resiste e você entende os princípios do Senhor e você ora, à medida que nós vamos orando, a carne vai ficando forte para o pecado. É isso? Não. Vai ficando forte para o Senhor. Aquela sonolência, aquela questão das coisas não acontecerem, aquela questão do stand-by, aquela questão que pode chover para cima, pode chover para baixo, as coisas podem acontecer ou não acontecer, parece que não está mais influenciando a minha vida, as coisas não estão acontecendo, você está na sonolência espiritual. E uma das coisas, orar. Amém? Fala assim comigo: orar desperta da sonolência espiritual. Você crê nisso? Então nós vamos entender esse princípio. O nosso novo nascimento é um passo. É a questão espiritual. Mas o Senhor espera que a gente continue caminhando. Agora o último ponto. Vamos comigo. Segunda carta de Pedro. Rapidinho. Vamos pegar esse terceiro ponto. Então nós vimos que nós temos o despertar pela santidade. Nós temos o despertar pela oração. Amém, meus irmãos? Repete comigo. Fala assim: despertar pela santidade. Despertar pela oração. Amém, meus irmãos? A oração do crente, meu irmão, tem que fluir. A oração do crente tem que ser uma coisa natural. Não existe padrão. É claro que quando nós convertemos, quando nós somos novos na fé, estamos caminhando, a gente começa a observar ali, mas não existe um padrão, uma regra, não existe aquela coisa. Como que começa? Ai, Jesus, ai, Senhor meu, aleluia, glória a Deus. Não, meu irmão. Você tem que deixar realmente o Espírito conduzir e você realmente estar falando com Deus. Agora o terceiro ponto que nos desperta. Aproveita, desperta seu irmão, está certo? Não, quando o cara está fazendo, desperta. Amém. 2 Pedro, capítulo 1. Amém. O terceiro ponto que eu quero estar compartilhando com os irmãos. Capítulo 1 de 2 Pedro, deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 12. Amém. Olha só que interessante. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que saibais e estejais confirmados na verdade, já presente convosco, e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertai-vos com admoestações.
Amém? Resumindo aqui, Pedro está falando. Pedro está escrevendo para os crentes do Senhor. É Deus falando conosco mais uma vez. O terceiro ponto que nos faz sair da sonolência espiritual. Então o primeiro ponto que nos desperta é a santificação. O segundo ponto que nos desperta é a oração. O terceiro ponto, palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o terceiro ponto. A palavra de Deus, a palavra ministrada, a palavra ensinada, a palavra sendo como exortação. Pedro está falando aqui nessa carta, ele está dizendo para aqueles que são seus discípulos, Pedro está falando o seguinte: olha, eu sei que vocês já sabem, eu sei que vocês já aprenderam, porém, eu continuarei a falar. Amém, meus irmãos? Pedro está aqui colocando em prática um método de ensino. E que Deus usa isso. Aquele método de ensino chamado espiral. Eu vou, ensino, falo, volto, falo de novo. Está lá na frente, mas de repente eu falo de novo. E vai indo, eu falo de novo. E vou acordando, vou falando. Porque outra coisa que me coloca na sonolência espiritual. Eu já sei. Já aprendi. Às vezes tem irmãozinho, e quando você fala assim, abre aí comigo a palavra. 1 Pedro capítulo 1, de novo. Eu já li a carta de Pedro, inteirinha, não sei quantas vezes. Meus irmãos, você leu, vai continuar a ler. Você escutou, vai continuar a escutar. Você aprendeu, vai continuar a aprender. Amém, meus irmãos? A palavra tem que ser falada. Por isso que também o Senhor sempre usou esse método. Ele usa, Ele nos ensina, Ele capacitou os seus discípulos. Os discípulos nos ensinaram e nós continuaremos a falar, a ensinar. Por isso que o Senhor diz, olha, inculca aos seus filhos, fala para ele, ensina da palavra. Quando estiver andando no caminho, quando estiver almoçando, quando estiver em casa, quando estiver antes de dormir, vai ensinando. Ele já aprendeu, fala de novo. Já ensinou, fala de novo. Amém, meus irmãos? Existe, num púlpito, dois tipos de ministração. Existe uma palavra de ensino e existe uma palavra que é uma pregação. Ensino e pregação. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. O ensino é quando tem algo novo. E às vezes nós aprendemos algo novo. E a palavra de Deus se renova. Amém? O Espírito faz com que de repente suba uma outra pessoa que pegue esse mesmo versículo que eu acabei de ler com vocês e traga algo novo. Que você fala assim, eu nunca tinha olhado por esse prisma. Vocês já viram isso ou não? Ou será que só eu passo por isso? E também existe a pregação. A pregação é a palavra que você já aprendeu, porém ela é pregada de novo. E pregar vem do latim de fixar. Como que você prega um prego? Pega o martelo e manda ver, meu filho. Vai batendo. Amém? Você repete aquelas batidas até que aquilo realmente entre. Até que aquilo penetre, até que aquele prego vá e faça a sua função. Então, meu irmão, quero dizer o seguinte: cuidado com aquela questão de quando você está aí, nós estamos ouvindo a palavra, a hora que alguém sobe, seja quem for, alguém subiu aqui e vai ministrar a palavra, meu irmão, pode ser a palavra que for, a palavra, eu já ouvi isso, e vai pregar de novo, meu irmão, isso sempre é necessário, amém, meus irmãos? Porque a palavra de Deus faz com que nós venhamos a entender, venhamos a crescer, venhamos a estar realmente acordando. Às vezes eu já aprendi, eu já sei, porém eu estou errando. É claro que na questão do erro, na nossa caminhada, todos nós erramos, todos nós falhamos. Aquele que diz que não tem pecado, está mentindo. Pronto, já errou. Você crê nisso? Então, todos nós erramos, todos nós falhamos. E na nossa caminhada nós vamos errando, nós vamos falhando, sim. E eu quero dizer para você, quando nós estamos no início da nossa caminhada, estamos aprendendo, novo convertido, somos ali no comecinho, a gente realmente tem alguns erros, a gente erra por não conhecer. Amém, igreja?
Tem essas questões. Por isso que quando a gente vai ensinar, vai exortar, vai falar com uma pessoa, nós temos que entender em que fase ele está, como que as coisas estão. Será que ele já aprendeu a respeito disso? Por que ele está fazendo dessa maneira? E às vezes está fazendo porque realmente não aprendeu. Agora, muitas vezes nós erramos, e nenhum crente diz que erra, porque está querendo errar. Mas é aquela tendência. Eu sei que está errado, só que eu estou na sonolência espiritual. É aquela questão da direção. Quando você é um perigo isso. A gente dorme de olhos abertos. Você está tão cansado que você vai dirigindo, você está saindo fora de onde você está e você nem percebe. Você tem a plena certeza que está no domínio de todas as situações. Nós devemos tomar muito cuidado para não entrarmos no piloto automático da nossa vida cristã. A gente entra no piloto automático. As coisas vão sendo feitas automaticamente. E isso faz com que eu venha a estar na sonolência espiritual. Agora, eu preciso da palavra. E é por isso que muitas vezes, ao chegar no culto, a pessoa está bem, está conversando, está isso, está aquilo. A hora que vai ministrar a palavra, começa as abrição de boca. E muitos, a hora que o pastor fala qual é o capítulo, qual é o versículo, qual é a passagem que nós vamos meditar hoje, já começa, puxa, mas já ouvi isso. Ah, já foi ensinado isso. Eu já aprendi disso. Meu irmão, se eu já aprendi, se você já aprendeu, se nós já aprendemos, nós temos que rever. Deus deixou muito bem claro isso. Desde que tirou o povo do Egito, e da mesma maneira como tirou nós do pecado. Ele fala, olha, ensina sempre, exorta, faça-os entender. Fala novamente, fala da palavra, vai ensinando, volta, refaz, ensina de novo, fala, prega, reprega, diz, ensina, fala novamente. Por quê? Porque é preciso. Nós precisamos entender que a palavra também faz nos despertar do sono espiritual. Amém, meus irmãos? Eu quero repreender aqui em nome de Jesus todas aquelas coisas, né? Síndrome da urina solta. Começa o culto, enquanto está no louvor ainda tudo bem. A hora que começa a palavra é um tal de levantar para ir no banheiro. Meus irmãos, entenda que muitas vezes é o inimigo. Por quê? Porque sabe que aquela palavra vai fazer efeito, vai te tirar da sonolência espiritual. Tem várias síndromes aí que acontecem no meio da igreja. A síndrome da sede eterna. Não pela palavra. Parece que é só começar a ministração da palavra, faz fila no bebedouro. Eu tenho que ir lá beber. Graças a Deus o povo tem aprendido. Devagarzinho está aprendendo. Então, meu irmão, se você tem a síndrome da sede eterna, traz a garrafinha, enche antes do culto. Tá certo? Para que levantar na hora do culto para ir beber água? Será que você não consegue ficar ali alguns minutos? A palavra do pastor é bem curta. Então, não tem problema nenhum, aguarda um pouquinho. Se você tem aquela síndrome da urina solta, meu irmão, quero dizer o seguinte, eu vou ser bem direto, existem fraldas geriátricas, pronto, vamos lá. Nós precisamos, entendeu? A gente leva para esse lado, mas o que acontece? É a ação do inimigo para que você não escute da palavra, para que você não entenda da palavra, para que você não absorva a palavra, porque a palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32 e mais alguns versículos para frente, João 8,36. Se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu irmão, a hora que eu ouço a palavra, a hora que eu escuto da palavra, pode ser quantas vezes for, independente de quem vier pregar, de quem subir ao púlpito para ministrar, independente da pessoa, quando a palavra é ministrada, a palavra que vem do Senhor, a palavra em si liberta, age, move, restaura, abençoa, acorda. Então esses 3 pontos. Fala assim, despertar pela santidade. Despertar pela oração. Despertar pela palavra. Amém, meus irmãos? E obviamente que a palavra ministrada aqui no púlpito é um passo. Eu preciso ler a palavra.
Eu preciso mastigar a palavra. Eu preciso do meu devocional pessoal com o Senhor. Amém? E todas essas coisas vai restaurando, vai tirando a sonolência espiritual no meio da igreja. Eu estou de frente com uma igreja viva. Amém? E somente dizer que é viva não quer dizer nada. Eu estou também diante de uma igreja que está alerta, vigilante. Amém? Atenta, acordada, em nome do Senhor Jesus. Moody falou, só para encerrar, pessoal do louvor pode subir. E olha aqui, há muito tempo, em uma das suas palavras, ele disse que estamos num tempo, e olha que ele estava no final do século XVIII, início do século XIX. Ele falou, estamos num tempo em que as agitações e as coisas roubam de ouvirmos a palavra, de orarmos ao Senhor e de nos santificarmos. Eu imagino o que seria de Moody hoje. Eu acho que ele iria ficar mude. Vamos vencer todo espírito de sonolência. E nós vamos ser atentos ao que o Senhor tem para as nossas vidas. Você crê? Fica em pé, em nome do Senhor.